a Bíblia diz: a unidade do corpo trará Jesus de volta. Agora, quando a gente fala de unidade, é algo tão sério. E eu já estou terminando. Eu queria só que os meninos fossem lá para o verso 26, por favor. Quando Davi se posiciona para ir buscar aquilo que é deles e que o inimigo roubou, Davi estava dizendo: olha, nós precisamos ter o mesmo pensamento. E se esses que ficaram para trás não aguentam, que eles fiquem. E que possamos ir somente os que têm o mesmo pensamento. Você sabia que em um grupo de 5 pessoas, se um apenas pensar diferente de você, nada do que foi proposto vai acontecer? Amém não, irmão, misericórdia. Dessa vez é misericórdia, Senhor. Muitas vezes dentro da nossa casa, o pai chega e compartilha um sonho. Eu quero expandir nosso negócio. O ano que vem nós vamos fazer uma viagem. O ano que vem vamos fazer um treinamento novo. Nós vamos fazer tal coisa, tal coisa. Aí um da família já diz: eu não concordo. Irmão, se ele pelo menos pensar, todo aquele plano cai por terra. Porque que quando Jesus fazia milagres, muitas vezes ele tirava da multidão aquela pessoa que precisava de um milagre. Ele afastava aquela pessoa, porque ele sabia que a multidão era incrédula. A multidão andava com Jesus, a multidão viu milagres acontecerem, mas quando precisava da unidade de pensamento, a multidão era incrédula. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que a mesma multidão que recebeu bênçãos seria a multidão que mais tarde o crucificaria. Quantas vezes nós somos crucificados pela mesma multidão que você abençoa? Constantemente. Constantemente. Mas isso não tira de você o desejo de continuar tentando, de continuar sonhando, de continuar projetando, de continuar jejuando, de continuar. E abençoar, e abençoar, e abençoar. Mas você precisa entender esse princípio que é poderoso. Aliás, esses 2 princípios, generosidade e a mesma visão. Quando a igreja tem a mesma visão, nós crescemos, nós prosperamos. Isso acontece dentro de uma casa. O que é o divórcio? O divórcio são 2 visões, 2 pensamentos. O marido quer ir para o norte, a mulher quer ir para o sul. E por isso acontece o divórcio. O que é divisão? Quando a visão da igreja passa uma meta e o membro pensa de um jeito diferente. Isso é divisão. E isso no reino de Deus é pecado. Porque isso é a ruína. A Bíblia diz: uma casa dividida não subsiste. Portanto, querido, comece a orar pela unidade de pensamento na sua casa, no seu lar. Porque quando você tem unidade de pensamento na sua casa, você também tem unidade de pensamento na igreja. Porque quando você não concorda com a visão da igreja, garantidamente, lá na sua casa também tem divisão de pensamentos. Isso é fato. Mas quando a igreja se une em uma só visão, em um só propósito, em um só querer, em um só proceder, sabe o que acontece? Atos 2: e descerá sobre vós o poder do Espírito Santo, tudo no seu corpo vai mudar, você vai cantar, você vai saltar, você vai frutificar.
Você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque é a mesma visão. Agora vai comigo. Desculpa, gente, eu preciso ler mais um pedacinho. Me dá mais 10 minutinhos. Volta aqui um pouquinho. Põe para mim, eu vou pular aqui. Vamos lá, por favor. Verso 12. Põe aí para mim, meninos. Perdão, verso 11. Vamos pegar um pouquinho antes. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu, as suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento, nem bebido água. Quem ficou 3 dias e 3 noites, gente, sem comer, sem beber, como diz a Bíblia, na escuridão, fazendo o que nem você nem eu jamais poderia fazer? Jesus. Só que aqui foi um egípcio. Davi tinha um olhar diferente para aquilo que nós geralmente desprezamos. O egípcio foi abandonado, sabe por quê? Porque ele ficou doente. E muitas vezes nós somos rejeitados porque não estamos produzindo como deveríamos produzir. Muitas vezes, no momento da nossa aflição, ninguém lembra da gente, não é? E você fica lá, porque você não produz mais como antes. Mas Davi não se esqueceu. E quando Davi passou e viu, Davi perguntou: quem é você? Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Davi pergunta: quem é você? Eu sou um egípcio. Davi pega aquele egípcio, acolhe como bom samaritano, dá comida, trata as feridas, trata as dores, traz aquele rapaz para perto. E agora, sabe o que acontece? Esse egípcio abandonado por todos, ele é a chave para que Davi entre naquela cidade, saqueie e traga de volta tudo que é seu. Deixa eu te dizer algo importante da parte de Deus. Aquilo que você despreza pode ser a chave da virada da sua vida. Eu vou repetir. Aquilo que você deixou para escanteio pode ser a virada de chave que você tanto espera. Aquela pessoa que você menos acredita, pode ser ela a pessoa que vai mudar o seu destino. Pode ser através dela que Deus vai abrir grandes portas e fazer com que o impossível aconteça. Davi traz esse homem para perto, cuida dele, e agora eles simplesmente vence a batalha, pega tudo que é seu. E agora vai para o verso 26, por favor, para a gente realmente terminar. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Ai, meu Deus, vamos ler isso de novo. Deixa eu ler nessa versão. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo de guerra como presente aos anciãos de Judá, seus amigos, segundo as suas cidades, com esta mensagem: aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Yahvé. Meu Deus, como nós aprendemos com Davi? Sabe o que isso aqui significa? O que é despojo, gente? Despojo é o que sobra. Despojo é o que vem em abundância. Nós estamos agora no final do ano e muita gente recebe o 13º, 14º, não é assim? Os prêmios.
por bater meta. É como se Davi, eu vou te explicar na linguagem de hoje, é como se Davi tivesse batido uma meta. E ele ganhou como benefício um prêmio. Sabe o que Davi fez? Ele disse: eu vou pegar todo esse prêmio, tudo que está sobrando, e eu vou devolver para a casa do Senhor. Uhul! Que coração é esse, meu Deus? Aí você para e pensa: mas eu nem tenho sobrando. Mas o que você tem é suficiente para abrir portas que você está esperando. Sabe quando Deus coloca o desejo de uma oferta no seu coração, antes dele colocar na sua carteira, já tem o valor. Deus nunca vai te pedir nada que Ele já não tenha te dado. Ele não expõe, filho. Jamais. Davi devolveu para o sacerdote tudo que sobrejava, tudo que estava abundante. Ele falou: eu preciso abençoar. Davi volta para sua casa, mas você sabe o que acontece depois desse dia? Nunca mais Davi precisa lutar por causa do trono, porque essa foi a chave que destravou para sempre seu acesso ao trono de glória. Oh, meu irmão, abre o que está na sua mão, porque Deus vai abrir o que está na mão dele. Às vezes nós temos tão pouco, mas nós somos tão avarentos que nós não temos coragem de abrir o que está na nossa mão. Nós não temos sequer coragem de ministrar uma palavra de fé na vida de alguém. Ministre algo na vida de alguém, pelo amor de Deus, faça algo por alguém. A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora, pergunte se essa pessoa também aceita a sua ajuda, porque tem muita gente que despreza a ajuda. E aí a Bíblia já trata de outra forma. A Bíblia diz: não lancei pérola aos porcos. A Bíblia diz: quando você chegar numa casa, se a pessoa não aceitar a sua visita, se a pessoa não te ter como bem-vindo, saia de lá, bata a poeira dos seus pés e receba em dobro a bênção que seria para aquela casa. Entenda princípios que vão mudar a sua sorte em 2022. Aliás, eu não acredito em sorte, eu acredito em uma pessoa que segue princípios. Quando você obedece princípios, a resposta vem. Ela é imediata. Por que tem gente que prospera e outros não? Porque obedece princípios. Por que tem gente que tem uma vida saudável e outros nem tanto? Porque obedece princípios. Eu não estou dizendo que alguma situação extracurricular não possa acontecer. Sim, pode. Mas quando você obedece princípios é bem mais difícil. Por que algumas pessoas superabundam e outras não? Porque obedecem princípios. É muito fácil você detectar alguém que não está obedecendo princípios. É só ver os frutos. A Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. Em 2022, detecte os pontos que você está desprezando. Em 2022, seja generoso. Pegue tudo que tem na sua casa que você não esteja usando, abençoe alguém. Não dá coisa velha não, meu irmão. Não dá coisa rasgada não. Se não serve para você, também não serve para o outro. Abençoe com graça. Abençoe com graça. Pegue alguém para você ser boca de Deus na vida dele. Abrace essa pessoa. Pergunte para ela o que você precisa. Às vezes tem tanta gente que entra caladinho na igreja, não é? A pessoa entra, a pessoa não participa de nada, não participa dos departamentos, não se envolve. Ele entra e sai do mesmo jeito. Aproxima dessa pessoa. Às vezes ele é muito tímido. Aproxima dele.
Diz: meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Meu irmão, como é que eu posso ser igreja na sua vida? Meu irmão, me deixa ser bênção para você. Meu irmão, me deixa te abençoar. Porque se você me deixar te abençoar, eu serei abençoado. Eu preciso chegar até o trono de Deus. Mas para trilhar esse caminho, eu preciso seguir princípios. E para nós encerrarmos, eu queria te contar uma história. Alguns anos atrás, um rapaz foi direcionado à pena de morte nos Estados Unidos. Um rapaz muito jovem. E ele chegou nesse lugar, de fim de linha, por uma série de coisas que ele vinha cometendo. Era uma pessoa de alta periculosidade. Mas essa última situação foi a cerejinha do bolo, que fez com que ele fosse para o corredor da morte. O que aconteceu? Durante o seu trajeto de criminalidade, ele um dia abordou um carro a fim de assaltar aquele veículo. O problema é que quando ele chegou perto daquele carro, havia uma mulher e um bebê. E naquele desespero para fugir da polícia que estava vindo, naquele pânico, porque eu não sei quem fica mais nervoso, se é o assaltante ou se é a pessoa assaltada, ele acabou ferindo de morte a mulher e o bebê. A polícia faz a captura, ele vai para o corredor da morte. Mas antes dele ser ali duramente penalizado, ele recebe uma visita. Era a avó do bebê, a mãe da moça que ele matou. E ali, ela olha nos olhos dele e disse: filho, eu vim aqui para te ensinar o que é o amor que liberta. Aquele homem não entendeu nada. E com lágrimas nos olhos, ele perguntou para ela: do que é que a senhora está falando? Ela falou: eu vim falar de Jesus. Aquele que por amor, por pura generosidade, entregou o que ele tinha de melhor em uma cruz. Ele entregou a sua própria vida. Ninguém matou Jesus. Ninguém colocou Jesus na cruz. Ele foi por amor a cada um de nós, por generosidade. Jesus foi para a cruz porque ele tinha um caminho ao trono. Mas o que muitas vezes a gente não sabe é que o caminho para se chegar no trono passa pela cruz. Mas a gente não quer morrer. E a gente fica vivo demais. E quando a gente fica sensível demais, quando a gente fica, sabe, com pouca generosidade, quando a gente fica olhando muito para a gente, sofrendo as nossas próprias dores, é porque a gente está vivo demais. E a gente precisa morrer diante da cruz. E aquela mulher olhou para ele e disse: você tirou de mim o que eu tinha de mais precioso. Minha filha e meu neto, minha única filha, meu único neto. Mas eu vim aqui dizer que eu te perdoo. Eu vim aqui te dizer que o meu Jesus também me perdoou de coisas grandes. Eu nunca matei ninguém, mas é possível ter matado alguém nos meus pensamentos, nas minhas palavras, porque muitas vezes a gente mata as pessoas nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E ela disse: Jesus me perdoou e hoje eu estou aqui para dizer que eu te perdoo. Aquele homem em lágrimas disse: tudo que eu fiz foi por amor. Então ele trouxe o seu relato e ele disse: desde criança, o meu padrasto me batia, o meu padrasto me agredia fisicamente. E todas as vezes que ele pegava
um chicote para me bater, que ele pegava alguma peça para me agredir, ele dizia: tá vendo? Eu estou te batendo por amor. Eu estou te batendo porque eu te amo. E então eu entendi que amor era grosseria, que amor era punição. Eu entendi que amor era agressão física, mental, psicológica. E todas as vezes que eu fazia o mal para uma pessoa, eu não fazia com a intenção de magoar aquela pessoa, mas eu fazia porque eu entendia que a brutalidade, a agressividade eram sinônimos de amor. Esse foi o único amor que eu conheci durante toda a minha vida. Aquela mulher abraçou aquele rapaz e disse: não, querido, sinto muito dizer que te enganaram todos esses anos. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu vim aqui para te dizer que o verdadeiro amor é a escolha do perdão. É um coração generoso, um coração que reconhece toda a bondade que o Senhor usa pessoas para praticar conosco. O amor não é arrogante. O amor é humilde. O amor perdoa. O amor aconselha. O amor constrange. Esse é o amor de Deus que eu tenho para te apresentar nessa noite. Aquele homem morreu. Mas antes de morrer, ele provou do perfeito amor. Você pode se levantar.